Fala, galerinha! Agora AFA, questão 57 da prova 2025. Prova que foi aplicada em 2024 para os ingressantes em 2025. Legal? Semana AFA, estamos fazendo aqui questões só da AFA, porque você vai fazer uma prova provavelmente, ou está se preparando para o futuro, para um outro curso qualquer, e você quer aprender física. E você quer aprender física, está no lugar certo, né? Aqui no canal do Tio Theo. Hoje é a questão 57, é uma questão sobre transferência de calor por condução, lei de Fourier, que é uma questão bastante interessante. E sem mais delongas, né, galera? Bora lá para a questão? Vamos lá, galera. Questão 57. Então, lendo aí com vocês. Deixa eu pegar um apontador. No alojamento de um cadete está presente uma janela de vidro cuja condutibilidade térmica é, então ele está dando o coeficiente de condutibilidade térmica do vidro, 0,8 watts por metro por Kelvin. Em dias de inverno, observa-se uma diferença pequena entre as temperaturas dos ambientes internos e externos a esse alojamento. Com o intuito de minimizar a perda de calor e aumentar essa diferença de temperatura entre os ambientes, através da janela de vidro, o cadete aderiu uma placa de isopor completamente lisa sobre ela, conforme a ilustração a seguir. Então, ó, à minha esquerda eu tenho o lado externo, não sei se dá para você ver aqui, EXT externo, e o INT de interno. Aqui eu tenho a temperatura interna, estou do lado direito, estou dentro, do lado esquerdo estou do lado de fora. Aqui eu tenho uma camada de vidro de uma certa espessura. E aqui ele aderiu aqui uma placa de isopor para aumentar a diferença entre a temperatura externa e interna, fazer com que o calor flua, né, um fluxo menor de calor para para o meio externo, ok? Continuamos lendo aí. Essa placa de isopor tem uma condutibilidade térmica de 0,4 watts, veja que ela conduz menos o calor do que o vidro, por metro por Kelvin. E possui área e espessura idênticas da janela de vidro, né? Então a área dela e a espessura dela em relação ao vidro é a mesma. Após atingir o regime estacionário, o cadete aferiu a temperatura da superfície do vidro em contato com o ambiente externo, que era 5 graus Celsius, e a temperatura interna na superfície do isopor em contato com o ambiente interno, que é 26, ou seja, 26 graus Celsius aqui do lado direito, interno, e 5 lá fora, né? Considerando que o fluxo de calor ocorra apenas perpendicularmente às superfícies do isopor e da janela de vidro, a temperatura T em Kelvin na interface entre o vidro e o isopor vale. Então ele quer a temperatura T bem nesse ponto aqui, ó, na interface entre o isopor e o vidro. Ok? Bora lá? Então, gente, o calor está fluindo aqui da parte interna para a parte externa, né? O calor flui aqui, ó. E nós vamos analisar no momento em que o regime é permanente, ou seja, o fluxo de calor é constante. Quando você abre lá uma torneira, lá uma mangueira e começa a fluir água, então tem água passando numa parte da mangueira, imagina uma mangueira longa, mas tem parte da mangueira onde ainda não está passando água. Quando atinge o regime constante, o fluxo de água em qualquer trecho da mangueira tem que ser o mesmo, né? Aqui não estamos falando de água, de calor, mas nós vamos analisar a hora que o regime estabeleceu-se como regime permanente, ou seja, o fluxo de calor que está passando na placa de isopor é o mesmo fluxo de calor que passa na placa de vidro, porque o regime agora é permanente de fluxo de calor, ok? Sendo assim, eu posso dizer que o fluxo de calor na placa de vidro é igual ao fluxo de calor na placa de isopor, ok? Tranquilo? Conhecendo a equação de Fourier, que diz que o fluxo de calor é proporcional ao coeficiente de condutibilidade térmica, proporcional à área, proporcional à variação de temperatura, né? A diferença de temperatura, na verdade, aqui, e inversamente proporcional à espessura. Então eu igualei isso aqui, V para vidro e I para o isopor. Então eu tenho o coeficiente do isopor e a diferença de temperatura no vidro, né, e no isopor. Agora é só por número, galera, né? É só por número.
Vamos lá. A área da placa de vidro, que está do lado de fora, e da placa de isopor é a mesma, então eu posso tirar. Ele diz que as espessuras são iguais, então a espessura que aparece de um lado na placa de vidro e de isopor eu posso tirar. E o que sobrou para mim é apenas isso, né? O coeficiente de condutibilidade térmica do vidro, variação de temperatura, coeficiente de condutibilidade térmica do isopor, variação de temperatura. Mandou o número lá para fazer a conta, ficou 0,8. Vamos lá, estamos pensando no vidro. O T está aqui, tá? O vidro é essa parte. Do lado de fora eu tenho 5 graus Celsius, aqui eu tenho uma temperatura maior. Eu vou pegar a maior menos a menor, né? Na verdade eu não estou fazendo um ΔT, mas não importa, o que eu faço aqui eu faço do outro lado, ao invés de fazer final menos inicial, não tem importância. Se eu multiplicar por menos aqui, dá na mesma, né? Então essa temperatura que eu quero saber, menos a temperatura de fora, para ficar positiva, a placa de vidro, é T menos 5. Então, coeficiente de condutibilidade térmica, T menos 5. E para o isopor, eu estou aqui. Essa é a parte interna. Aqui essa temperatura é menor, né, do que a temperatura na parte interna. Então, eu peguei a temperatura na parte interna, que ele disse que era 26, e subtraí esse T aqui, que está bem entre as placas, tá? Nessa espessura. 26 menos T. E agora, galera, se eu dividir aqui por 2, desculpa, por 0,4 e aqui por 0,4, aqui vai dar 2 e aqui dá 1. Então fica 2t menos 10 igual a 26 menos t, ok? Então dividir aqui por 0,4 dá 1, dividir por 0,4 dá 2. E agora a gente faz a distributiva. Ok? 2t mais t igual a 36, ou seja, 3t, 36, t é 12 graus Celsius. Mas ele quer em Kelvin. Então aí você soma lá os 273 Kelvin e você chega em 285, o que está na alternativa, né? 285 Kelvin está na alternativa C. Legal, galera? Difícil? Aqui cuidado, né? Ó, a diferença de temperatura entre o meio externo e esse ponto T na placa de vidro, eu fiz T menos a temperatura externa, para ficar positivo. T menos a temperatura externa entre a placa de vidro, ficou T menos 5. E aqui, na placa de isopor, a temperatura interna é maior do que esta temperatura aqui. Então, eu peguei a interna menos T. Está aqui, interna 26 menos T. Tranquilo? Entendeu? Curte, compartilha, se inscreve no canal, galera. Pelo amor de Deus, não paga nada. Eu vejo um monte de gente que assiste, manda até um joinha, mas não se inscreve. Se inscreve aí no canal, galera. Bacana? E a gente se vê por aí.